Ok, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Já estamos de volta com mais uma edição do nosso querido, o nosso campeoníssimo Eco Debates. É claro, campeoníssimo, graças ao bom Deus e a você, minha amiga, a você, meu amigo, que nos acompanha há praticamente um ano, mais de um ano. Completamos um ano no último dia 10 de abril. Já estamos no segundo ano do nosso querido Eco Debates, aqui pela Eco TV, canal 9, NET Digital e 96 Analógico. E agradecemos a você, a sua audiência. Muito boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Muito bem, 11 horas e 3 minutos na Grande São Paulo, Grande ABC Paulista. Estamos falando para todo o Grande ABC através do canal 9 Digital e 96 NET Analógica. www.redeecotv.com.br é o nosso endereço na internet, o nosso endereço na web. E aí, amigão, você pode pegar a gente até em Marte. Se o cara estiver lá com o computador, vai nos pegar com certeza. Que maravilha. Hoje nós temos novamente um tema polêmico. E Fábio Beza? Fábio Beza, o nosso diretor de jornalismo, o nosso produtor, editor, está aqui conosco. Um abraço para o meu amigo Érico Vermelho e o nosso Elton, hein? O Elton Orsi está de volta, nosso diretor de imagens, depois de férias, né, Fábio? Entrou de férias aí, olha, aliás, entrou não, saiu em férias, e férias agradabilíssimas. Segundo o Fábio Beza, teria sido visto lá em Cancún. Segundo o Beza, esse homem não é fraco, o Elton, hein? Mas olha, gente, hoje nós temos um tema importantíssimo e nós já estamos ali no GC com o nosso telefone, que o Elton está colocando ali. Eu quero a sua participação. O nosso tema de hoje é a crise educacional. E a gente vai, é claro, ver um VT que prepara o nosso tema de hoje e daqui a pouquinho a gente vai ver aqui nesse monitor, né? Vamos ver aqui esse VT e daqui a pouquinho a gente volta para poder falar sobre esse tema, a crise educacional. No mundo em plena ebulição, tanto tecnológica quanto comportamental, onde as pessoas são estimuladas e cercadas de informações, ideias e pensamentos via redes sociais, internet, iPhones, canais de TV e de YouTubes, é mais do que indispensável olhar e refletir de que maneira vem se formando e agindo a educação entre nós. Educação esta que desemboca em muitas áreas da vida, do que se aprende em casa, do amor e ensinamento dos pais, do aprender e raciocinar que vem dos professores, além daqueles conhecimentos e benefícios do saber que só a vida é capaz de ensinar. Diante de um tema tão abrangente, não faltam urgentes questionamentos a serem debatidos. Qual vem sendo o papel da escola nas sociedades? Há sintonia entre a sala de aula e o mundo lá fora, distante da cadeira escolar? As grades curriculares atendem às novas gerações? E os pais? Como eles educam os seus filhos na era digital? A família não é permissiva e peca quando só olha para o seu filho e esquece do coletivo? Onde estão os bons costumes e respeito ao próximo? Será que o modelo de educação cheio de padronização e linearidade não precisa ser repensado e trazer conceitos com mais vitalidade e diversidade? Pelo visto, assunto é o que não falta nesta edição do Eco Debates. Muito bem, brilhante essa matéria feita pelo nosso jornalista, o nosso editor-chefe Fábio Beza e também produzido, é claro, produzida pelo editor de VT, o André Vido Mangano. Estão de parabéns. E essa matéria aborda exatamente o que nós vamos discutir no dia de hoje aqui no Eco Debates. Você pode ligar e participar. Ou seja, a crise educacional. Olha, eu estou aqui com um verdadeiro especialista, ele é da casa, é nosso amigo e ele é uma autoridade nessa área da pedagogia, nessa área da educação. Ele nasceu em São Paulo, é pedagogo, administrador, professor de filosofia, é diretor das escolas Cavalinho Branco e Jucares Faria, escola tradicional de Santo André com 33 anos de existência. Atualmente, ao lado da sua filha, nossa querida Thaís Faria, apresenta um programa aqui, que é o Jucares e Você, aqui na Eco TV. Eu falo dele, professor Juca Faria. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui presente
e está conversando aí sobre um tema tão importante, O que é a Jucares educação. O Jucares e você já tem um mês praticamente, o programa de vocês? Não, dia 6 completa um mês. Já está quase completando um mês aí. Mas já estamos nos sentindo assim, Aham. veteranos, reconhecidos na rua. Olha que interessante. Muitas pessoas ligando, elogiando o trabalho. E é uma coisa assim que a gente tem que agradecer muito o pessoal aqui da ECO, né? Porque tanto eu como a Thaís, nós fazemos assim, centenas de palestras durante o ano, em escolas, instituições, igrejas, condomínios, Certo. né? Mas falar para a luzinha vermelha da câmera aí para vocês que estão em casa sem te ver, é uma coisa que requer assim, algum exercício. Mas eu posso garantir, com alguma experiência que eu tenho na área, eu posso garantir que vocês estão se saindo muito bem. Dou os parabéns a você, Juca, e também a Thaís, ao Fábio Beza, que é o produtor do programa. Com certeza, tenho que agradecer muito ao Fábio. E uma coisa que ficou bem marcante para a gente, como é que a gente vai falar, se comportar, se vestir? Aí ele falou, sejam como vocês são. Não é? Natural. Então, naturalidade acima de tudo. Assim, deu um bom exemplo, hein? Deu um bom conselho, concordo com ele. Agora, Juca, hoje a gente vai falar sobre aquilo que você mais entende, no qual você está nessa área praticamente mais de 3 décadas, né? Porque só Exato. o colégio de vocês, eu estava vendo aqui que já tem mais de 3 décadas. O Cavalinho Branco teve a fundação em 3 de março de 1980. O Fábio Beza sugeriu o tema sobre a crise educacional e eu concordei. Por quê? Porque nós sabemos que a educação nesse país, principalmente a educação pública, a privada não, é uma educação que tem uma qualidade superior, a gente sabe disso. Mas a educação pública, ela foi colocada em xeque, professor, há mais de 10 anos. Nós podemos dizer que o ensino brasileiro vive uma crise? Podemos dizer que sim, pelos resultados que os alunos têm apresentado em relação e em comparação a outros países. Não é? Então, quando você vê alunos com 17, 18, 20 anos, que já poderiam estar numa faculdade, mas às vezes não conseguem porque não tiveram uma base adequada e que não sabem ler corretamente, porque ler é fácil. Certo. Agora, a acepção da palavra, a leitura, a interpretação de texto, saber aquilo que está lendo ou não... Não chega lá. Não chega. Então, isso é um problema assim, muito grande e que se permite uma correção. Não é só da escola pública, também é de algumas escolas particulares, porque é algo muito complicado que tem a ver também com a participação da família. Porque senão seria um determinismo odioso, Tony. Só as pessoas que tivessem dinheiro para pagar a que escola, teriam educação de qualidade. É que teriam uma educação de qualidade e, ao mesmo tempo, que conseguiriam adentrar a uma USP, a uma universidade federal. O que determina mesmo o sucesso educacional, além da boa vontade dos professores, investimento do governo e tudo isso que é importantíssimo, é a participação da família. O acompanhamento... Agora, o Juca, você fala aí dessa questão, você tocou na questão da não repetência, que é a chamada progressão continuada, que é o termo técnico, alguns dizem que é a chamada não repetência, mas o termo técnico me parece mesmo que é a progressão continuada. Nós já recebemos aqui professores, educadores de toda a monta que defendem essa progressão continuada. Na sua opinião, onde é que está errado esse sistema? Porque parece que ele já deu certo em algum outro local. Qual? Boa pergunta. Em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Pelo menos da forma como está sendo aplicado aqui no Brasil. Nas palestras que eu faço, eu costumo fazer uma pergunta e vou fazer aí para você que está em casa. Fique à vontade. E que tem, assim, mais de 30, 35 anos. Qual foi o presente que mais marcou a sua vida quando você ganhou? Aquela expectativa de ficar esperando, né? Então, a resposta, normalmente, das pessoas dessa faixa de idade é a bicicleta. Para mim, foi a bicicleta vermelha, para o outro era a bicicleta azul. Para as meninas, era uma boneca, Barbie ou alguma outra boneca nesse sentido. E quando a gente faz essas perguntas para as crianças e para os jovens de 14, 15, 16 anos, eles não sabem responder.
aquilo que os adultos, né, de 30, 35 anos respondem de pronto, a bicicleta, a boneca, um trenzinho, um carrinho eletrônico, alguma coisa assim, os jovens agora eles não conseguem responder. E se deve ao que isso? Acabou fazer por merecer. Pai, me dá bicicleta vermelha, ó, se você passar de ano, estudar, tiver as notas, tudo bem. Sim. Mãe, a boneca, poxa vida, eu fui lá na escola, a professora falou que você não está prestando atenção, vamos ver, teu aniversário está chegando. Agora não existe mais isso, né? Os presentes bons, em termos e caros, você ganhava no Natal e no seu aniversário. Mas se você também tivesse passado de ano, fosse um bom aluno, tivesse boas notas... Havia assim aquela, entre aspas, uma negociação saudável. Mas pera lá, então o que aconteceu, Juca? Porque você falou agora há pouco que na escola que você administra, vocês têm, na verdade, uma interação com a família. Vocês fazem uma interação com os pais dos alunos também. Isso aí remonta àquela ideia que nós tínhamos antigamente, da chamada Associação de Pais e Mestres? Você acha que no passado havia uma interação maior entre a escola e a família, que hoje não existe mais? Olha, de uma certa forma, essa interação, ela nunca existiu. Existia, sim, um respeito muito grande da família para com a escola e os professores. E a escola e os professores podiam até errar, mas eles eram deuses. Por exemplo, há 30 anos atrás, né, a gente mandasse um comunicado para a mãe, comparecer à escola que o filho estava aprontando alguma, ela aparecia lá com a criança pendurada pela orelha. E ia mesmo, né? E levava, olha, professora, na minha ausência, a senhora pode bater nele. Não, minha senhora, não faz isso, não pode, só quer entrar num acordo, não tem feito as lições, não tem prestado atenção. Dos 20 anos para cá, quando você comunica um fato assim, a pessoa diz, eu pago a escola e você se vira. Eu não chamo você em casa para o meu filho guardar os brinquedos, para ele arrumar o quarto, para ele limpar o cocô do cachorro. E aqui, vocês se virem, não me chamem. A responsabilidade é do educador. Mas isso aí em relação à escola privada. No geral. Mas a escola pública, o pai não tem como falar isso aí. Não tem, mas também ele não se envolve. Ele não quer saber o que o filho faz na escola. E mais atualmente, falando, o que acontece? O pai fica brabo. Te processa se você falar que o filho está aprontando e que precisa da ajuda. Muito bem. Olha, 2379-4733 é isso, né, gente? O telefone que você liga e participa, tá ali o Elton Orsi, tá o Bruno, não é o Bruno não, cara, é o Eric. Eric, o Vermelho, está aguardando a sua ligação para que você possa fazer a sua pergunta no dia de hoje com esse tema sensacional. Gente, a educação é importantíssima. Afinal de contas, a educação é tudo na vida das pessoas. Então é importante que você participe. Na verdade, é um programa sobre educação. Estou com ele aqui, professor Juca Farias. Eu quero cercar isso, professor. Por que se acabou... O senhor falou que nunca existiu elo entre escola e pais de alunos. Mas existia um respeito. Havia um respeito. Muito grande. E onde foi que se perdeu esse respeito e por que se perdeu esse respeito, essa comunicação? Na hora que terminou o fazer por merecer. Isso tem muito a ver com o tipo de regime que nós passamos, não é? O regime militar, sim, aquele autoritarismo tão rígido em todos os sentidos, e depois isso acabou-se. E junto com o autoritarismo foi-se embora aquilo que a gente estava conversando, a autoridade. Então o pai perdeu a autoridade perante o filho, os professores perderam a autoridade em relação aos alunos, e os filhos e os alunos perderam o respeito. Então, na verdade, esse sucateamento, essa crise do ensino brasileiro tem a ver com o momento político. Quando se acabou a ditadura militar, acabou-se também o autoritarismo, que era uma coisa ruim, uma coisa de tortura, uma coisa de perseguição, mas aí fizeram uma confusão e junto foi a autoridade também. Foi. Então, confundiram assim liberdade com libertinagem. Com libertinagem. Censura, limites com ditadura, que é diferente.
a censura e o limite. Isso aí tudo tem que ser norteado, como educador, eu acredito, pelo bom senso. Tem que haver um equilíbrio. De todas as partes. Tem uma história que é muito interessante, sobre uns vulcanólogos que estavam estudando lá um vulcão que estava prestes a entrar em erupção. E os animais daquela pequena ilha desapareceram de perto do vulcão, os pássaros, os mamíferos, né? Só ficaram ali os peixes das lagoas que não tinham opção, e assim, inexplicavelmente, as rãs, elas permaneceram lá. As pessoas podem estar pensando, teria Deus sido injusto e tirado o instinto de sobrevivência da rã? Não, ela é anfíbio. Ela não percebe as mudanças gradativas de temperatura. Se você pegar uma panela de água fervendo e jogar a rã dentro, ela dá um pulo que ela cai do outro lado da cozinha. Mas se você colocar a rã dentro da panela de água gelada e for aquecendo em banho-maria, quando ela querer pular fora, suas artérias e veias já estão comprometidas e ela morre ali cozida. Com a educação, no Brasil, a educação brasileira é a rã. Aconteceu a mesma coisa. As coisas foram vindo devagarinho, devagarinho, as pessoas não foram percebendo, ninguém foi tomando posturas práticas em relação a essa série de coisas. E hoje em dia está todo mundo assim, desesperado com o tipo de jovem que não obedece o pai, que não tem valores, que tem um envolvimento com aquilo que não é bom de uma forma assim muito complicada, né? É aquelas coisas assim que veio devagar e as pessoas não perceberam e não tomaram atitude. Essa permissividade que existe no Brasil, né? Me parece que há uma permissividade, uma liberação enorme para o adolescente, para a criança. Outro dia eu estava num supermercado aqui em São Paulo, mesmo aqui em Santo André, no ABC Paulista, e eu vi uma criança com 5 anos, um menino com 5 anos, e a mãe dele chamou a atenção dele dentro do mercado porque ele estava fazendo alguma coisa errada. E esse menino me saiu com um palavrão. Ele mandou a mãe, com o perdão da palavra, tomar naquele lugar que a gente já sabe, horrível uma coisa dessa, você esperar isso de uma criança de 5 anos porque a mãe chamou. E isso aí eu tenho certeza que vai corroborar com isso que nós estamos falando sobre essa permissividade na criação da criança, do adolescente, esse fator complicativo familiar. Como pode ser resolvido isso, professor Juca? Como é que pode ser resgatado esses valores? Ele vai responder, só que logo depois do intervalo comercial. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com vocês, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Quem ama, chuva ajuda.
enorme covardia. Muito bem, minha amiga, meu amigo, 11 horas e 23 minutos na Grande São Paulo. Continuamos aqui com o nosso Eco Debates, canal 9, NET digital e 96 NET analógica. www.redeecotv.com.br é o endereço, o nosso endereço na internet. Vander von Leifert, em merecidas férias, lá no estado de Pernambuco, que é a terra do Fábio Beza, ele com certeza está nos acompanhando. Um grande abraço. O nosso Vander von Leifert, que é o nosso diretor de programação, Suelen Correia, a nossa administradora, e o Guina Lansone, o nosso diretor comercial. Aliás, um grande abraço também para o Cristiano, para você, hein, Cris? Grande abraço para você. Aliás, nosso grande amigo, hein, Cris? O Silvio de Freitas acaba de assinar contrato com a Rede Eco TV para realizar aqui o seu programa Superlativo Leilão na TV. Um grande abraço, Silvio. Parabéns para a direção também da Eco TV, que adquiriu este grande talento que é Silvio de Freitas. Eu continuo com ele aqui, o professor Juca Faria, o Juca, que é da casa, que tem programa aqui, está falando hoje sobre a crise educacional. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa, pode ligar. Queremos a sua opinião, fique à vontade para poder fazer pergunta para o Juca. Olha, as datas históricas, as chamadas efemérides. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral parte da Baía de Cabralha, Brasil, continuando sua viagem para as Índias. A nau, comandada por Gaspar de Lemos, retorna para Portugal, levando a notícia do descobrimento da nova terra. Descobrimento ou apossamento, que ninguém descobriu nada, a verdade é essa, né? Mas 10 dias antes, o Brasil teria sido descoberto por Pedro Álvares Cabral. Em 1519, morre Leonardo da Vinci, este grande gênio, Deus o tenha, artista renascentista italiano. Em 2 de maio de 2011, morria no Paquistão, dizem que morria no Paquistão, o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Será que morreu realmente? Mas olha, o Fábio Beza, o que você está mostrando aí, Fábio Beza? O Fábio Beza está todo ali apavorado na comunicação, mas é que ele é zeloso pelo programa, é um bom profissional. Mas nós estamos aqui com o professor Juca. Professor, já recebemos aqui algumas perguntas, hein? E vamos já fazer, viu, gente? Obrigado pela ligação, obrigado pela sua audiência. Você que é telespectador, minha amiga, meu amigo, você que é internauta, webnauta, que liga, participa, é muito importante a sua participação. Mas, Juca, eu fiz uma pergunta para você nessa questão. Porque hoje nós vemos que há uma permissividade, uma liberalidade na criação dos filhos, no comportamento do adolescente, que é uma coisa, quando você fala, pô, Tony, você é muito moralista. Não, não sou muito moralista. Nós que somos liberais demais. Na verdade, nos outros países, não há 10% dessa liberalidade que nós temos em relação às nossas crianças. Aí eu pergunto para o Juca, Juca, o que pode ser feito para resgatar esses valores na escola e principalmente na família? Se me permite, no bloco anterior você falou de uma criança que você presenciou, ela mandando a mãe para um lugar assim pouco recomendável. Bem desagradável. Bem desagradável. Eu me recordo quando eu tinha 17 anos, e eu fui na casa de um amigo, o Gilson, para a gente ir no cinema. Uhum. E chegando lá, ele estava ajudando a mãe a arrumar a cozinha. Ficamos conversando lá na cozinha. Vamos lá para o cinema, então, lá no antigo Tangará. Tangará, que hoje é uma igreja. Agora é uma igreja. É verdade. E aí, ela falou para ele, só que antes de sair, você arruma o escritório do seu pai, que você fez a maior bagunça lá, ele não gosta. Ah, mãe, depois eu arrumo. Você sabe que o seu pai gosta que aquilo lá fique arrumado. Ah, mãe, vai para o inferno. Nisso, entra o pai do Gilson. Ele era baixinho, parecia o Getúlio Vargas, usava suspensórios e fumava um cachimbo com um aroma delicioso de chocolate. Aí ele disse assim, Gilson, o que você falou para sua mãe? Mandou ela para o inferno? Pai, ela é minha mãe, eu mando ela para onde eu quiser. Querendo mostrar que era muito poderoso perante os pais.
E eu estava tremendo, porque é inimaginável Ele falar não, uma mas coisa você dessa tremia. para o meu pai, para minha mãe, nem pensar, né? Aí ele falou, sabe que você tem razão? Pai. Por exemplo, se quisesse mandar a avó para o inferno, só manda, ela é sua mãe. Ah, é assim então, né? Se é a mãe da gente, como é a sua. Só uma coisa, filho, antes de ela ser a sua mãe, ela é a minha mulher. Aquela pessoa que eu amo imensamente. E daqui a alguns anos, quando você estiver casado, realizado profissionalmente, e não estiver mais morando aqui, ela que vai cuidar de mim e eu que vou cuidar dela. Então, para sua mãe, você pode falar do jeito que você quiser. Mas para minha mulher, não. Puxou a cinta e foi de fivela e tudo ali na minha frente. Aí ele virou para mim e falou, Luiz, hoje você vai no cinema sem o seu amigo, que ele vai ter que pedir desculpa para a mãe dele e vamos ter uma conversa em família. Só nos dá licença, por favor. Aí eu ia saindo, ele falou para mim assim, só uma coisa, para que essa frase fique gravada para você, que pode ter te assustado com a minha reação, e também para o meu filho. Você não tem o direito de reclamar daquilo que você tolera. Muito bem. Essa mãe, ela não tem o direito de reclamar se essa criança daqui a uns tempos estiver envolvida em drogas, colocando fogo em dentista, porque a criança faz uma barbaridade dessa. E qual a postura dela como mãe? Porque seria questão de cortar o mal pela raiz. Exatamente. Agora, hoje existem, sem atalhar o amigo, mas hoje existem dispositivos, dispositivos legais, inclusive, né? Muita gente diz que não, mas existe uma parte na Bíblia que diz que nós devemos corrigir os filhos, né? E essa correção, às vezes, pode ser uma correção que não é muito usual nos dias de hoje. E nos dias de hoje, você já não pode dar... Eu não defendo isso que essa pessoa fez, mas vamos guardar o contexto. Era outra época, outro contexto. Era uma outra época. Mas olha, uma palmada no bumbum, será que isso é uma ofensa tão grave a uma criança? Mas hoje em dia existem dispositivos legais, Juca, que já não permitem mais fazer isso. Exato. Numa das palestras, uma senhora levantou a mão lá, chorosa, e falou que a filha estava mexendo em tudo que não podia lá no supermercado, coisas que podiam quebrar. Ela falou, quando chegar em casa você vai ver uma coisa. Eu vou ver o quê? Ela falou, vou dar uns tapas. Bate em mim, sua vaca, que eu te levo pro Conselho Tutelar. Falei, qual a idade da sua criança? Ela falou, 8 anos. Né? Aquilo que esse senhor lá falou, o pai do Gilson, você não tem o direito de reclamar daquilo que você tolera. Uma criança de 8 anos falar com a mãe nesse tom e nessa ameaça é porque ela já foi tolerando uma série de situações e aí acaba ficando nisso mesmo. Né? Fica muito complicado. Quer dizer que a mãe tem muita culpa nesse caso, porque ela vem tolerando há um bom tempo. Eu não gosto de falar que as mães são culpadas. Eu gosto de uma frase que diz que as mães são a solução para todos os problemas, desde que elas se percebam naquilo que de errado elas estão fazendo. Certo. Perfeito. Foi mais eufêmico. Mas olha, nós estamos aqui com o Juca, ele está falando hoje, o professor Juca Faria, ele é colega nosso, tem programa aqui na casa junto com a Thaís, e ele é pedagogo. Olha, o tema hoje é a crise educacional. É importante que você ligue e participe. 2379-4733 é o nosso telefone que você liga e participa. Agora, Juca, hoje nós vivemos a era da revolução na comunicação. Nós temos aí as redes sociais, o Orkut nem se fala mais, mas nós temos o Instagram, o Facebook, ou seja, está todo mundo conectado sem sair de casa, ou mesmo saindo, não tem mais aquele contato. Outro dia, eu vi uma reportagem na televisão que o marido se comunica com a mulher, ele estando na sala e ela no quarto. E eles não se comunicam mais através da maneira verbalizada, eles se comunicam através da rede social, de torpedos, de foguetinhos, né? Ou seja, não existe mais a comunicação verbal, o contato está sendo praticamente aposentado. Então eu vejo que as crianças também, elas fazem parte, é claro, dessa revolução do computador, da internet. A nossa educação no Brasil, ela está defasada em relação a esses meios de informação, esses meios de computação? Você acha que há uma disparidade? Olha,
para estranhar o que eu vou dizer. É bom que a escola, como um todo, não só a escola pública, como também uma grande maioria das escolas particulares, que não dispõem de recurso, como grandes escolas, né, do poder aquisitivo dos pais muito maior, não consigam acompanhar igual está acontecendo em casa. Porque senão os alunos não se conversariam mais em sala de aula. E nem iriam para a escola. E nem iriam para a escola. Você não acha que caminha para isso? Você não acha que caminha para, de repente, as pessoas... Hoje existe uma grande gama, gente, o pessoal sabe do que eu estou falando. Uma grande gama de pessoas não trabalham mais, não vão mais para o trabalho é em casa. Uma boa parte dos profissionais estão hoje limitando-se a prestar expediente em casa. Você não acha que nós estamos caminhando para uma sociedade robotizada? Não é por aí? Infelizmente. A tecnologia, ela favorece, por exemplo, o tempo que uma senhora, da nossa avó, levava para lavar roupa, ou para fazer um frango, matar o bicho, arrancar a pera, cozinhar, fazer tudo aquilo. Agora você compra o frango pronto, tem o micro-ondas. E o que se fez com esse tempo que antes era voltado a todos esses trabalhos domésticos que consumiam tanto tempo dessas pessoas. Os filhos eram completamente largados, porque a pessoa só tinha que ficar no fogão. Não, as mães davam muito mais atenção. Existia qualidade. O risco da tecnologia exacerbada nesse sentido é as pessoas perderem o contato social. Aquele olho no olho. Perceber o que o vínculo familiar. O vínculo familiar. Isso não pode acontecer. Mas isso tem acabado. Praticamente não existe mais. É muito pouco isso hoje. É pouco. Olha, para você ter uma ideia, na Inglaterra foi feita uma pesquisa, colocaram sensores nos pais e nos filhos. E é um local ainda no mundo em que existem certas tradições, na hora do almoço, na hora da janta, a família se reunir, se vestir para o jantar e assim por diante. Sabe qual o tempo que os pais conversavam com os filhos na Inglaterra? Num dia? No dia. Em média, no dia. Eles ficaram 15 dias com esses aparelhos. Em média, por dia. Quanto tempo? Meia hora? 17 minutos. Menos que isso. Metade do tempo. Olha aí, Fábio Beza. Conversar, né? É perguntar e ouvir o que o filho vai dizer. O filho perguntar alguma coisa e o pai dizer. Porque se fala muito, né? Pega o caderno, foi na escola, fez a lição. Isso não é conversar. Você está falando na Inglaterra, onde existe ainda uma certa rigidez no padrão moral, no padrão ético. Né? Familiar. Avalie você, onde você, inclusive, está colocando aí que hoje em dia, dificilmente uma família se reúne para jantar. Aliás, hoje as pessoas nem jantam mais, mal almoçam. E na hora do almoço ninguém está em casa. O pai e a mãe estão trabalhando. Como diz quando consegue encontrar uma babá para ficar com o rebento. Como diz o Mário Sérgio Cortella, filósofo excepcional aqui, com muito orgulho de ser brasileiro, né? É verdade. Dele. Ele diz assim que as pessoas se reúnem para o almoço familiar. Mas vamos fazer a comida caseira no restaurante. Viajam 2 horas no trânsito para fazer um almoço caseiro, né? Então, aquelas reuniões em família, as pessoas conversando, trocando ideias, infelizmente está deixando de existir. O que é uma pena. E reflete na escola. Né? Na medida em que os pais não conhecem os filhos, as necessidades que eles têm, as deficiências, aquilo que ele precisa ser corrigido e orientado, para a escola também fica difícil. Mas esse negócio do computador, eu quero insistir um pouquinho, até comentei com o Beza agora à tarde, quando a gente estava produzindo o programa, né, Beza? Porque o computador, por exemplo, hoje você pega uma Wikipedia da vida, né, que é lá a enciclopédia eletrônica, aí o professor passa um trabalho sobre a Rússia. O cara vai lá na Wikipedia e pega tudo que aconteceu na Rússia, no tempo dos czares, quando ainda era União Soviética. Isso aí pode parecer algo positivo, mas ao mesmo tempo, né, Juca, tudo mastigado, isso é ruim para o ensino. É ruim para o ensino se o professor for incapaz. Porque, por exemplo, lá na escola, o professor Judas, professor de História, ele criou lá, teve uma ideia que foi passada até os outros professores. É verificação oral da atividade escrita. Que beleza de trabalho, tal. O que aconteceu lá na Rússia mesmo?
Ou como, né? Vai o trabalho, né? Você que é professor está nos assistindo, sobre o trabalho, a indústria, dá o trabalho para o aluno, mas pergunta para ele assim, essa teoria do trabalho que você está estudando, como que se aplica na padaria, onde você vai buscar o pão? Ou no açougue, ou no supermercado? Fazer com que ele reflita, pense. O importante é você checar se de fato o indivíduo estudou aquilo que ele copiou na internet. Exatamente. Porque não tem problema algum dele copiar na internet, é até mais prático do que você ir na biblioteca, como a gente fazia antigamente. Nós copiávamos do livro. A gente copiava do livro. Copiava do livro, né, e pega na cópia na internet, é muito mais rápido. Pois é, mais rápido, mas desde que a pessoa leia e faça uma reflexão sobre aquele texto, né, Juca? Aprendeu do mesmo jeito. Exatamente. Como tinha alunos lá, como é que é a tua letra aí? Pô, é parecida com a minha. Te paga um sorvete, aí você faz a lição para mim. Aquela famosa história do trabalho em grupo, né? Quantas vezes ninguém fazia nada e você colocava o nome deles. Agora o trabalho em grupo é a internet, ele faz por você. Então cabe ao professor mostrar que não está preocupado se ele fez ou não. É a qualidade daquilo que ele fez. Claro. Isso se chama dar responsabilidade ao aluno. E se ele absorveu aquele trabalho que ele foi lá pesquisar. Eles odeiam um professor assim. Mas anos e anos depois, quando essa pessoa está bem realizada e perguntam para ele qual o professor que marcou a tua vida, agora, Juca, ele volta nesse. Falando nessa questão da aprendizagem, hoje nós temos um termo moderno que é o chamado TDAH. Eu vou até ler aqui para você, que é o chamado transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Explica um pouquinho isso aí. Parece que são crianças hiperativas que acabam não tendo aquela concentração devida nas matérias. Exato. Olha, escola e família são anjos de uma asa só. A gente tem que estar abraçado para poder voar. Não é? Então, muitas vezes, os pais acham que o filho tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E a escola, pela sua experiência, no trato assim, com milhares de alunos por anos e anos e anos, você nota que ali não é transtorno nenhum. É apenas uma deficiência de limites. Certo. A criança não sabe até onde ela pode ir ou não. Por quê? As crianças que de fato têm esse transtorno e recebem um acompanhamento adequado no psicólogo, no neurologista, se for o caso, até usando uma medicação, se fala tão mal da medicação, gente, é um remédio que precisa ser usado de forma adequada e de forma inteligente. Então não é uma coisa que o filho está com um problema de atenção, que pode ser por deficiência da escola, do professor não cativar o aluno para ele prestar atenção, pode ser numa fase de efervescência dos hormônios, e está mais afim de ficar com as meninas do que prestar atenção, e pode ser vice-versa. Algo do ethos dele, do exatamente, modo de ser dele do jeito também. de ser dele, ser uma pessoa assim, introspectiva, ele não gosta de falar, não gosta de se expressar, é uma tortura para ele apresentar um trabalho, mas o grupo tira 10 porque ele é um gênio para criar o trabalho, fazer, a parte dele então assim. cabe ao professor, à escola, à família, analisar caso por caso. Exatamente, é união, parceria, escola e família, abraçado, anjo de uma asa só, e resolver essas situações. Muito bem, gente. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. A crise na educação, a crise no sistema educacional brasileiro. Esse é o tema que nós estamos abrangendo no dia de hoje. Estou com ele aqui, com o Juca Faria, lá do Instituto Cavalinho Branco, as escolas Cavalinho Branco e Jucares Faria. Ele que tem um programa sensacional aqui na emissora. Que dia que é, Juca? Toda quinta-feira, às 14 horas. Ao vivo? Não, vivo. gravado. Ah, é gravado? No sábado, às 20 horas e na terça, às 9. Então Só não assiste quem não quer. São 3 dias, então, São 3 dias. Na semana. Esse programa nada mais é do que a Escola de Paz, que nós instituímos não só na nossa escola, mas em todos os lugares que convidavam, né, eu e a minha filha, levando esses ensinamentos para todos. Muito bem, 11h42, a gente volta daqui a pouquinho. Eu quero deixar uma pergunta elencada aqui. Juca, ser professor não é uma tarefa, é um celibato praticamente, principalmente num país como o Brasil, que não valoriza a educação, a verdade é essa. Outro dia, semana passada, os professores aí da rede estadual de São Paulo estavam com um movimento aí, dizem que foi só 25% de paralisação. Salário de professores.
Um professor no Brasil já está ganhando bem? Ele vai responder daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Para você que gosta de se divertir, nós temos um programa nada convencional. Divertidas e alucinantes brincadeiras, misturadas com muita música, entrevistas e, é claro, muitas tortadas. Mega Game, uma atração com diversão garantida para toda a família. Suas tardes nunca mais serão as mesmas. Com Alexandre Furtado e Vivi Leiso. Passei essa câmera por ela, pelo amor de Deus. Ai, 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 ui, ui, Viviane Leiso, mas você está um fenômeno, sabia? Sim. Todas as segundas, às 5 da tarde, aqui na Rede Eco TV. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O mundo astral e a vida auxiliada pelas reveladoras cartas do tarô. Feche os olhos e mentalize o restaurante. Eu quero ver por que não está prosperando. Portal da Magia. Um programa voltado para quem procura ensinamentos e equilíbrio emocional. Com Sônia Regina. Todas as segundas, às 2h30 da tarde. Não perca, aqui na Rede Eco TV. Ok, minha amiga, meu amigo, 11h47, hoje é quinta-feira. O Fábio Beza disse que não é para ler o Diário do Grande ABC hoje, quinta-feira, 2 de maio de 2013, porque o Corinthians perdeu ontem, né? Mas o São Paulo também perdeu. Perdeu agora à noite do Atlético Solidariedade. Mineiro. Perdeu em solidariedade. Aliás, domingo os dois jogam, né? É o chamado clássico majestoso, São Paulo e Corinthians, um jogão de bola domingo, hein, gente? Olha, eu estou com o professor Juca e nós estamos falando hoje sobre a crise educacional. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Mas o Juca e a Thaís estão apresentando de maneira brilhante, brilhantíssima, eu diria, inclusive, o programa que é o Jucares e Você. E nós temos aqui essa homenagem preparada para que a gente possa mostrar um trechinho para você do programa sensacional do Juca e da Thaís também. Vamos lá, Elton? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui no nosso segundo monitor, a nossa tela grande. Mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores. Tenho 3 filhos, um de 16, um de 9 e um de 7 anos. E todos eles odeiam fazer lição de casa, sem falar dos trabalhos e estudar para as provas.
Vocês não acham que as escolas erram em mandar lição para casa? Afinal de contas, pagamos para que os nossos filhos estudem nas escolas. Moro em São Caetano e nas 4 escolas por onde passaram os meus filhos sempre foi a mesma coisa. Por causa disso, o mais velho já repetiu de ano 2 vezes. Senhora Silvia, eu senti uma certa animosidade assim na sua pergunta. É muito feio falar isso, a gente paga para que vocês... Não, nós somos parceiros na educação e no ensino de seus filhos. Uma coisa tem que ficar assim bem clara para a senhora e para todos os pais. Que a escola ensina e os pais educam. A lição de casa ela é importantíssima. Ela alicerça aquilo que foi ensinado na escola. A receita do sucesso é aprender na escola e estudar em casa. Esse estudar em casa tem que ter o acompanhamento por parte dos pais. Talvez por isso, essa animosidade que a senhora tem em relação aos procederes da escola fez com que os seus filhos tivessem que passar por tantas escolas num curto período de tempo. E mais do que isso, ocasionou a reprova da sua criança já por 2 vezes. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Ok, muito bem, beleza, hein? Sensacional o programa da Thaís, um grande abraço para a Thaís e do Juca. Aliás, essa resposta do Juca aí foi interessante demais. O menino parece que passou por 4 escolas num período de 6 anos. É, uma coisa assim. Alguma coisa assim, né? A mãe confunde, né? Por exemplo, você pagar a escola para educar. Não, os pais pagam para que a escola ensine e eduque em parceria com eles, né? Valores morais, valores espirituais, respeito, limites, essas coisas têm que vir de casa. Agora, sempre houve uma frase, eu não sei se ela é utilizada ainda hoje ou não, o Juca vai dizer isso pra gente, uma frase do passado que dizia que quem faz a escola é o aluno. Isso continua ou tem escola que é tão ruim que nem um bom aluno consegue resolver? Não, isso é importante, ainda vale. O interesse do indivíduo. Tem a escola, uma escola excelente e pais ausentes e um aluno esforçado. Ele tem sucesso. A escola ruim, os pais atentos e o filho esforçado. Tem sucesso. A escola magnífica, pais extraordinários e o aluno não tem esforço pessoal nenhum. Não vai. Não vai. Não tem como. É uma parceria, é uma parceria. Ninguém faz milagres. Ô, Juca, agora 11h51, o programa está se encaminhando para o final. Uma pena, porque esse tema, além de ser recorrente, ele é um tema muito abrangente. Com certeza, temos que fazer uma nova edição. Temos um montão de perguntas ainda para poder fazer para o Juca. Essa questão do professor. Semana passada teve um movimento grevista em São Paulo. Alguns dizem que teve apenas 25% de adesão. Eu pergunto para você, o professor está ganhando muito mal ainda? No Brasil como um todo, está faltando uma melhor estruturação da carreira, melhores condições de trabalho, professor? Com certeza. No geral? No geral. E não só os professores. Né? Por exemplo, na rede particular, vamos dizer, 90% das escolas particulares. Você não tem como pagar melhor o professor, porque você não tem como cobrar mais do pai. Porque ele também vive num país onde existe uma série de dificuldades. Quando ele paga, é de forma dupla por tudo. Não é? Certo. Paga pela segurança, tem que pagar o guarda noturno, investir em alarmes, tudo isso. Na saúde, ele paga os impostos e paga o plano de saúde. E na educação, se ele quiser algo diferenciado, em termos de ensino, também tem que pagar a escola particular. Muito bem, gente. 2379-4733. Eu vou começar a fazer as perguntas para que a gente possa fazer, é claro, justiça. Se não der tempo de fazer tudo, me perdoe, mas o Juca vai deixar o site, endereço, telefone, Facebook, e aí você pode entrar em contato com eles através das redes sociais da internet. O Juca, Thaís de Lima, um grande abraço, Thaís, ela é de Santo André do Centro. Olha, fez uma pergunta interessante aqui. O professor Juca disse que no regime militar a educação era melhor? Foi isso que você quis dizer? Não, de forma nenhuma. Ela era tratada de uma forma diferente. Os pais tinham mais respeito pela escola, os alunos tinham mais respeito pelos professores, mas as coisas mudam. A educação, ela não é estática.
E voltar ao regime militar é algo assim que seria um retrocesso muito grande. A sociedade ela é em constante mudança, né? Mudam os governos, mudam as ideologias, mudam o jeito de ser das pessoas. Só uma coisa que não pode mudar, determinados valores de educação, de respeito ao ser humano, de solidariedade e assim por diante. Muito bem, eu estou com a ligação aqui também da professora Cida. Será que é a Cida Varim, minha amiga do Shoppinho, lá de Mauá? Aliás, amanhã eu estou no Shoppinho de Mauá. Um abraço para o Zé Pereira, a Luciana, o Guina Cacareco, especialista em informática. Amanhã estamos lá no centro da cidade, no Shoppinho de Mauá, sexta e sábado. Olha, é a professora Cida, não sei se é a Cida Varim, mas é a Cida de Mauá. Um abraço, Cida. Ela é do centro. Ô Juca, qual o livro que marcou a sua vida de professor e você poderia indicá-lo aos telespectadores? Qual o livro que você leu e mudou a sua vida? Olha, um livro que é um divisor de águas para mim é o livro do Dr. Glenn Doman, e é um cientista norte-americano que desenvolveu uma metodologia que multiplica a inteligência das crianças. Seu filho pode virar um gênio. E também o livro Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. Como ensinar o seu bebê a ler, a partir dos 2 anos. Antes de ir para a escola. Antes de ir para a escola, já chega na escola sabendo ler. Que coisa fantástica. Foi até uma pergunta que uma outra telespectadora fez, se a criança que aprende a ler aos 2, 3, 4 anos não vai ter problemas de leitura no ensino fundamental. Não tem? Não. Pelo contrário. Tem problemas quem não sabe ler. Quem sabe ler vai ser feliz eternamente. Muito bem, José Rigonato, um abraço, José. Ele é de Santo André, ele tem 63 anos e ele lembra que tinha aula de patriotismo, Juca. Hoje não ensinam mais, isso faz falta. Com certeza. Mas não ensina quem não quer. Não é? Na hora que o professor fecha a porta da sala de aula, ele pode reservar alguns minutinhos para ensinar as crianças a importância de se amar a pátria. Você não achava que era correto? Cantava, eu me lembro da época. É lei, nós cantamos sempre. Ainda é lei isso aí? Ainda é lei. Nós cantávamos o hino nacional na entrada, em algumas escolas, até na saída era obrigado a cantar. E isso aí hoje você pega aí a maioria das crianças, infelizmente, não conhece talvez 1 ou 2 estrofes do hino nacional. Tem um ditador, Adolf Hitler. Ele disse uma frase assim muito marcante. Não o apoio e sou assim, radicalmente contra tudo que ele fez, mas só para mostrar o poder dessa frase. Que nós só lutamos por aquilo que amamos. Nós só amamos aquilo que respeitamos. E nós só respeitamos aquilo que ao menos nós conhecemos. Você que é professor, ensine os seus alunos a conhecerem o país, as suas dificuldades, mas também as suas belezas e as suas facilidades, para formar uma geração capaz de lutar por aquilo que quer. E não ir atrás de um louco fanático que nem o Hitler fez, que viu para onde que ele levou todo mundo. Verdade. Mas as pessoas acreditavam, eles morreram lá pela Alemanha e todas as coisas ruins que ele colocou na cabeça desse povo. Mas esse amor à pátria é algo que deve existir. O princípio em si era bom. O princípio em si era bom. O objetivo que foi horroroso. Muito bem. Olha, nós estamos aqui com o Alexandre, quase Alexandre Pato, hein? O Beza já ficou alegre ele aqui com o Alexandre Pato, mas Alexandre Pinto. Um grande abraço, Alexandre. Ele é de Santo André, do centro. O que o professor acha do processo seletivo da USP, Juca? Olha, o processo seletivo é que nem a democracia. Ele é péssimo, mas não tem nada melhor para se fazer. Qual outra alternativa? Isso no caso dos vestibulares. Cotas, os vestibulares. Você é a favor das cotas? O histórico. Das cotas raciais? Não. Eu sou a favor de uma qualidade de ensino para o branco, para o negro, para o japonês, para o amarelo, para o vermelho, para todos da mesma forma. Certo. Porque isso cria uma discriminação até profissional. Mesmo porque nós não temos apenas pessoas afrodescendentes que são desfavorecidas. Nós temos todo tipo de pessoas, todo matiz de cor que você imaginar aí, orientais, brancos, negros, que são desfavorecidos também. Os italianos
eles sofreram horrores no nosso país também. Os japoneses, né? E os negros. Que não eram afrodescendentes, né? Muito bem, isso aí daria já um outro debate, gente. Mas são momentos, né? Há momentos na vida de um país que alguma coisa tem que ser feito. Então não vamos criticar que é errado, que não pode, porque é uma opção que naquele momento o país encontrou. Infelizmente o tema é muito bom, o professor Juca é sensacional, na verdade um educador de primeira, né? Mas nós temos que encerrar o programa. Um minutinho para você poder fazer a sua consideração final. Acreditem em Deus. Passem essa mensagem para os seus filhos. Ele é o caminho para tudo. Respeito ao próximo, amor, solidariedade, e nunca encarem a escola como rivais. Nós somos parceiros naquilo que é tão importante. O sucesso dos alunos de uma escola é o sucesso dos seus filhos. O sucesso dos seus filhos é o nosso sucesso. E juntos a gente pode conseguir tudo isso. Muito bem, Juca Faria. Professor Juca, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe e obrigado pela presença. Vamos convidá-lo mais vezes, inclusive para o nosso debate mais amplo, nosso debate clássico, que acontece uma vez por mês. O restante é o programa de entrevista, como você já conhece. Gente, não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua ligação, pela sua audiência. Na próxima quinta temos encontro marcado no mesmo horário. Esse programa, ele repete no sábado e domingo, no mesmo horário, 11 da noite. Quinta-feira a gente se vê. Deixar uma frase aqui para você poder refletir, de Paul Cézanne. A reflexão modifica a visão. E você já sabe, Eco TV é melhor assistir. Um abraço, gente.